Comprei uma casa sem contar aos meus pais. Quando eles descobriram, disseram, ótimo, agora seu irmão vai ter um escritório em casa e os filhos dele terão mais espaço. Eu disse não. Eles surtaram. Olá, Reddit. Minha família, que me tratou como lixo a vida inteira, esperava que eu comprasse uma casa para eles, e ainda tentaram se mudar sem minha permissão. A quantidade de ilusão e sentimento de direito que você vai ouvir nesta história é inacreditável, então tenha paciência até o fim, vale a pena. Tenho 28 anos, sou homem, soldador em Knoxville, Tennessee, e preciso contar a vocês sobre a medida mais radical e satisfatória que já tomei contra minha família. Mas antes, vocês precisam entender o contexto. Meu irmão mais velho, Jared, tem 32 anos e sempre foi o queridinho desde que éramos crianças. Estou falando de um caso clássico de síndrome do filho favorito. Esse cara podia ter incendiado a casa, e meus pais teriam culpado os fósforos. Deixe-me pintar um quadro com apenas 2 momentos que dizem tudo o que você precisa saber sobre a dinâmica familiar. Eu tinha 14 anos, trabalhava nos fins de semana na Ace Hardware, ganhando $7,25 por hora. Economizei cada centavo durante 6 meses para comprar um PlayStation 3. 6 meses inteiros lidando com empreiteiros me perguntando onde ficavam as chaves de fenda para canhotos, tudo isso para juntar $400 para o console. No dia em que finalmente juntei o dinheiro suficiente, chego em casa e encontro Jared, que tinha 17 anos e nunca trabalhou na vida, jogando em um PS3 novinho na sala. Ah, seu pai e eu achamos que Jared merecia algo legal por ter tirado um C+ em Química, disse minha mãe sem nem tirar os olhos do programa de culinária. Você entende, querido, Jared tem tido dificuldades. Dificuldades? O garoto estava reprovando Química porque passava todas as aulas mandando mensagens para garotas e fumando cigarro eletrônico no banheiro. Enquanto isso, eu tirava as IBS e ainda trabalhava nos fins de semana, e de alguma forma isso me tornava menos merecedor de um maldito videogame? E o meu dinheiro? Perguntei. Agora você pode economizar para algo mais prático, disse meu pai. Talvez umas botas novas para o trabalho. Jared, esse idiota, me olha nos olhos e diz, valeu por ter economizado tudo isso, irmãozinho. Realmente me tirou o peso de ter que trabalhar por isso. A única pessoa que sempre chamou atenção para essa palhaçada foi meu avô Joe. Aquele homem era a raiz. Lutou na Coreia, trabalhou 40 anos na construção civil e dirigia um Dodge Charger RT de 1969 que rugia como o trovão americano puro. Foi ele quem me ensinou a usar ferramentas, consertar coisas e reconhecer besteira a quilômetros de distância. Seus pais acham que estão sendo justos, ele me disse uma vez enquanto trocávamos o óleo do Charger. Mas justo não significa igual, quando um filho é trabalhador e o outro só quer receber. Ele me olhou nos olhos e completou, lembre-se disso, Blake. Você tem algo que seu irmão nunca terá. O que? Perguntei. Espinha dorsal. E o bom senso de usá-la quando for necessário. Quando meu avô faleceu, no meu 3º ano do ensino médio, ele me deixou aquele Charger. Minha mãe e meu pai começaram imediatamente a me pressionar para vender. Esse carro vale dinheiro. Vai só ficar parado e apodrecer. Qual o sentido? O sentido era que ele era meu. A primeira coisa na minha vida que era verdadeiramente, completamente minha. Guardei aquele carro num depósito, pagando $45 por mês com meu salário da Ace Hardware. E todo mês, quando eu escrevia aquele cheque, pensava nas palavras do vovô. Agora deixa eu contar sobre a faculdade. Eu estava me preparando para entrar. Tinha me esforçado muito nas aulas de oficina do ensino médio, trabalhava à noite na loja de ferragens, ajudava empreiteiros a encontrar os parafusos certos e explicava por que precisavam de parafusos galvanizados para projetos externos. Fui aceito na Universidade do Tennessee e planejei morar em casa para economizar dinheiro, como um adulto responsável. Jared tinha ido para Vanderbilt, a faculdade dos sonhos dele, e meus pais pagaram tudo, matrícula, alojamento, alimentação, até a mensalidade da fraternidade, para ele jogar beer pong e fazer networking com outros filhinhos de papai. Naturalmente, achei que me ajudariam também. Errado. Completamente errado. Nunca vou esquecer a conversa. Estava sentado à mesa da cozinha com a carta de aceitação na mão, pronto para discutir a logística. Minha mãe estava fazendo seu famoso assado e eu trouxe à tona as despesas da faculdade. Se você for ficar aqui, vai precisar contribuir, ela disse, como se estivesse comentando sobre o clima. Jared ganhou uma bolsa integral de nós porque mereceu. Você precisa aprender independência.
Contribuir, descobri depois, significava $350 por mês para aluguel e contas, além de comprar minha própria comida. Pode não parecer muito, até você ser um calouro de 18 anos ganhando salário mínimo e tentando pagar pelos livros da faculdade. Tentei argumentar, lembrando-os de como haviam coberto tudo para Jared, como ele nunca teve que se preocupar com dinheiro enquanto se juntava a Sigma Chi e postava stories de festas em telhados em Nashville. Minha mãe só deu de ombros, demos ao Jared o que ele precisava. Você é diferente, Blake. Você é independente. Vai dar um jeito. E eu dei. Peguei turnos extras na Ace Hardware, às vezes trabalhando até meia-noite estocando prateleiras e ajudando guerreiros de fim de semana a encontrar suas tintas. Passava todos os dias pelo Starbucks do campus, vendo outros alunos pegarem seus lattes de $6 e sanduíches de café da manhã, enquanto eu tomava meu café coado de casa numa garrafinha térmica e comia sanduíches de pasta de amendoim com banana feitos às 6 da manhã. Todo mês, eu entregava aqueles $350 aos meus pais, enquanto Jared ligava reclamando que o refeitório da faculdade não era orgânico o suficiente. Eles ainda mandavam pacotes para ele. Achei um recibo uma vez, $85 em lanches favoritos dele, além de um cartão presente de $50 do Kroger. A desigualdade era sufocante, mas eu continuava dizendo a mim mesmo que um dia aquilo tudo valeria a pena. A única coisa que me mantinha são era saber que o Charger do vovô estava me esperando naquela unidade de armazenamento. Todo mês, eu me lembrava de que um dia teria uma garagem e o tempo para trazê-la de volta à vida. Depois de me formar, dei o fora daquela casa e encontrei um estúdio apertado em Knoxville. Foi aí que meu melhor amigo de infância, Mason, apareceu como o verdadeiro lenda que é. Esse cara apareceu com sua velha picape Ford, um cooler cheio de bebidas e zero perguntas. Então estamos te tirando da casa da diversão da família, ele disse, colocando caixas na caçamba. Já era hora. Mason é mecânico, sempre tem opinião sobre tudo. A gente era amigo desde o ensino fundamental, unidos pelas aulas de oficina e pelo ódio mútuo a babacas pretensiosos. Enquanto outros garotos se preocupavam com quem estava namorando quem, nós aprendíamos a reconstruir motores e denunciávamos besteiras sempre que víamos. Seus pais sabem que você vai embora, ele perguntou enquanto levantava meu triste sofá. Eles vão descobrir quando eu parar de pagar o aluguel, eu disse. Sinistro, ele respondeu. Respeito isso. O cara me ajudou a mudar tudo que eu tinha em 2 viagens. Nem reclamou quando tivemos que carregar meu colchão por 3 lances de escada porque o elevador estava quebrado. Quando terminamos, ele abriu 2 bebidas e olhou ao redor do meu minúsculo apartamento. Bem, ele disse, é pequeno pra caramba, mas pelo menos é seu. Isso é o Mason, honestidade brutal envolvida em lealdade. Comecei minha carreira como soldador iniciante em uma oficina de fabricação. Trabalhava horas longas, vivia de jantares congelados e pura determinação. Mason passava lá depois dos turnos na oficina, geralmente com comida para viagem e histórias sobre idiotas que achavam que podiam consertar suas próprias transmissões. Teve um cliente hoje que achava que o carro fazia barulho porque o governo estava rastreando ele, dizia ele, destruindo um burrito de posto. No fim, o escapamento estava preso com fita adesiva e uma oração. Uma noite, depois de algumas bebidas, contei a ele sobre o Charger que estava guardado. Espera, você tem um RT-69 apodrecendo num depósito, ele disse quase engasgando com a bebida. Cara, isso é como manter um unicórnio trancado num armário. Não dá exatamente para trabalhar nele no estacionamento do meu apartamento, eu disse. Justo, respondeu ele, mas quando você tiver um lugar de verdade, vamos tirar aquela fera de lá e fazer ela roncar de novo. Enquanto isso, Jared se formou em comunicação e voltou direto para casa. Passava os dias jogando Call of Duty falando sobre seus empreendimentos empreendedores, enquanto nossos pais continuavam bancando sua existência. Quando ele finalmente conseguiu um emprego numa firma de marketing, fizeram um jantar de comemoração no Longornos Chachose. Quando eu fui promovido a soldador líder, depois de 2 anos ralando 60 horas por semana e aprendendo soldagem TG especializada, eles me levaram ao Applebee's e passaram o jantar inteiro falando sobre o quanto estavam orgulhosos de Jared por ter encontrado sua paixão. Aí Jared começou a namorar a Jessica. Garota doce, mas nunca tinha mantido um emprego por mais de 6 meses e achava que fazer orçamento era uma língua estrangeira. Nossos pais a receberam como se fosse da realeza. Eles se casaram numa cerimônia que custou mais do que meu primeiro caminhão. Nossos pais pagaram tudo, das flores ao bar aberto. Depois do casamento, Jared e Jessica se mudaram para uma casa que nossos pais ajudaram a comprar.
Não como um presente, mas como um investimento no futuro da família. Logo vieram os filhos, Mason Jr., depois Lily, e então a pequena Emma. Meus pais se transformaram nos avós mais devotados do planeta, comprando brinquedos, roupas, oferecendo-se para cuidar das crianças sempre que Jared e Jessica quisessem sair à noite. Criaram fundos universitários para cada criança e começaram a planejar férias em Dolittle. Tentei não deixar isso me afetar, de verdade, mas cada reunião de família era um lembrete claro de onde eu me encaixava. As crianças corriam mostrando seus brinquedos novos, enquanto eu ficava num canto, observando meus pais bajulando os netos. Jared e Jessica reclamavam das dificuldades da paternidade, e minha mãe imediatamente oferecia soluções, mais babá, refeições caseiras, ajuda na hipoteca quando a situação apertava. Comecei a faltar nos eventos da família. Era mais fácil do que fingir que estava tudo bem. Boa, disse Mason quando contei que tinha desistido dos jantares de domingo. Aquelas pessoas são tóxicas pra caramba. Use seus fins de semana para fazer coisas que realmente importam. Foi então que decidi comprar uma casa. Estava economizando havia anos, vivendo abaixo das minhas possibilidades, guardando cada dólar extra. Já tinha o suficiente para a entrada e estava cansado de jogar dinheiro fora com aluguel. Mas mais do que isso, eu queria algo que fosse meu, algo que ninguém pudesse tirar ou me fazer sentir culpado. E, honestamente, eu queria uma garagem onde finalmente pudesse trabalhar no Charger de verdade. Mason apoiou imediatamente. Já era hora de você parar de deixar seu senhorio rico, ele disse. Conheço uma corretora de confiança, sem enrolação. Ela não vai tentar te empurrar uma casa maior do que você precisa. Passamos os fins de semana dirigindo por aí olhando imóveis. Mason tinha esse jeito de traduzir o corretorês que era ouro puro. Essa aqui tem grande potencial, dizia ele olhando uma casa caindo aos pedaços. Tradução, é um buraco que vai engolir suas economias e cagar arrependimento. Ou, espaço aberto, significa que derrubaram paredes estruturais e torceram para dar certo. Toda casa que víamos, eu fazia questão de verificar a garagem. A maioria tinha aquelas garagens minúsculas de um carro, que pareciam mais armários de armazenamento. Eu precisava de espaço para trabalhar de verdade. Não contei à minha família sobre a busca pela casa. Não porque fosse um grande segredo, mas porque eu sabia que daria um jeito de transformar aquilo em algo sobre Jared e sua família em crescimento. Iriam sugerir imóveis perfeitos para quando as crianças visitassem ou perguntariam por que eu precisava de tanto espaço se era só uma pessoa. Boa jogada, disse Mason quando contei. Conta só depois que tiver as chaves. É mais difícil meterem o bedelho quando já está feito. Eu devia ter sabido. Não sei como a notícia vazou, mas de algum jeito, vazou. Minha colega de trabalho, Sandy, daquelas pessoas que tratam a vida dos outros como entretenimento pessoal, comentou com alguém do grupo da igreja que eu estava procurando casa. Esse alguém, por acaso, era primo da Jéssica. Antes que eu percebesse, a notícia já tinha se espalhado pela árvore genealógica da família mais rápido que fofoca em reunião de colégio. A ligação veio numa quinta-feira à noite. Eu estava na minha bancada de trabalho, limpando meu equipamento de soldagem, quando o telefone tocou. Blake, a voz da mamãe soava estranhamente animada. Por que você não nos contou que está procurando uma casa? Eu deveria ter fingido que não sabia de nada, mas estava exausto e sem energia para jogos. Só estou dando uma olhada por aí, nada sério ainda. Bem, Jared e eu estivemos conversando e temos algumas ideias maravilhosas para você. Você vai precisar de algo com pelo menos 5 quartos, sabe, para as crianças quando visitarem. E seria perfeito se você encontrasse algo perto do bairro do Jared e da Jéssica. Fiquei encarando meu capacete de solda, tentando processar o que ela acabará de dizer. Mãe, eu não preciso de 5 quartos. Estou procurando algo pequeno, só para mim. Ah, querido, você precisa pensar maior do que isso. Essa é uma oportunidade de realmente ajudar a família. As crianças estão crescendo e a casa do Jared e da Jéssica está ficando apertada. Se você tivesse um lugar grande e bonito, eles poderiam visitar com mais frequência, e todos nós poderíamos passar mais tempo juntos. Friccionei as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Não estou procurando um lugar para a família do Jared visitar. Estou procurando um lugar para eu viver. Não seja bobo, Blake. Família é o que mais importa. Você vai querer espaço para todos. Assim que desliguei, liguei imediatamente para o Mason. Eles querem que você compre uma casa para eles, ele disse depois que expliquei a conversa. Não para você. Para eles.
Eles querem que você seja o banco e o carregador de malas. É insano, né? Mais que insano. É um nível de parasitismo absurdo. Quanto você aposta que eles já escolheram quais quartos ficarão com as crianças? No dia seguinte, começaram a chegar anúncios de imóveis sem parar. Mamãe e Jéssica aparentemente tinham se autoproclamado minha equipe imobiliária pessoal, mandando links de casas enormes com piscinas, suítes de hóspedes e preços que faziam meus olhos doerem. Cada uma vinha com explicações detalhadas sobre como seria perfeita para reuniões em família. Olha essa aqui, Jéssica mandou por mensagem com um link para uma casa colonial de 6 quartos. As crianças iam amar esse quintal, e ainda tem uma entrada separada para a suíte da sogra. Silenciei o grupo de mensagens e continuei procurando por conta própria. Mason e eu a encontramos depois de semanas de busca, uma linda casa térrea de 2 quartos em Powell, a cerca de 20 minutos do centro de Knoxville. Tinha uma varanda coberta na frente, piso de madeira original e uma cozinha que recebia a luz perfeita da manhã. O quintal era exatamente do tamanho certo para uma horta, e havia uma salinha de estar ao lado da sala que parecia ter sido projetada especificamente para assistir futebol aos domingos. Mas o verdadeiro diferencial? Uma garagem para 2 carros, com bancada de trabalho, elétrica adequada e espaço suficiente para trabalhar de verdade em um carro. É essa, disse Mason, caminhando pela casa comigo. Estrutura boa, fundação sólida e, o melhor de tudo, só 2 quartos. Não dá para enfiar uma comuna inteira aqui dentro. Olha essa garagem, eu disse, passando a mão pela bancada. Finalmente posso levar o Charger para casa. Agora sim, esse bebê já ficou trancado por tempo demais. Fiz uma proposta naquele mesmo dia. Quando foi aceita, senti uma onda de pura alegria. Era isso. Era minha. Parabéns, proprietário de imóvel, disse Mason, apertando minha mão em frente ao escritório da corretora. Agora começa a parte divertida, manter os urubus longe do seu ninho. Decidi esperar até o fechamento do contrato para contar à minha família. Queria aproveitar o momento sem a opinião deles. Naquele fim de semana, mamãe ligou para me convidar para o jantar de domingo. Vamos fazer assado, ela disse, e queremos conversar sobre sua busca por casa. Quase recusei, mas então pensei em como seria satisfatório anunciar que eu já tinha comprado uma casa. Deixá-los perceber que a opinião deles não era necessária. Claro, eu disse. Estarei lá. Eu não fazia ideia de que estava entrando numa armadilha. Cheguei à casa dos meus pais, em Farragut, exatamente às 6 da tarde, mentalmente preparado para qualquer sermão que eles tivessem planejado. O cheiro do assado tomava conta do ar, e eu podia ouvir as crianças brincando na sala de estar. Jared estava esparramado no sofá, rolando o feed do celular, enquanto Jéssica corria atrás da Emma ao redor da mesinha de centro. Nos reunimos ao redor da mesa de jantar e, nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Papai reclamou da sequência de derrotas dos Titãs, Jared falou sobre um projeto no trabalho e Jéssica compartilhou histórias fofas das crianças. Comecei a relaxar, pensando que talvez fosse só um jantar familiar comum. Então, mamãe colocou o garfo na mesa e pigarreou. Blake, ela disse com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos, estamos fazendo algumas pesquisas e achamos a casa perfeita para você. Lá vamos nós, pensei. É uma casa linda de 5 quartos em Oak Ridge, a apenas 15 minutos da casa do Jared e da Jéssica. Tem um quintal enorme para as crianças, uma garagem para 3 carros e até um porão que o Jared poderia transformar no escritório dele. Eu pisquei. O escritório dele? Bem, você sabe como eles estão apertados, continuou mamãe, como se isso fosse a coisa mais razoável do mundo. As crianças estão dividindo quartos, e Jared não tem nenhum lugar silencioso para trabalhar. Se você tivesse um lugar maior, eles poderiam se espalhar quando visitassem. Visitar, repeti, embora estivesse começando a ter uma sensação ruim sobre onde isso ia parar. Jéssica se meteu na conversa, praticamente pulando na cadeira. A gente tem conversado sobre isso e faz todo sentido. Você tem todo esse espaço e nós precisamos de mais lugar para as crianças crescerem. Provavelmente poderíamos ficar com você na maioria dos finais de semana, e talvez até mais tempo durante o verão. Fiquei encarando ela, depois o Jared, que estava balançando a cabeça como se isso fosse completamente normal. Vocês querem se mudar para minha casa? Não se mudar, disse Jared rapidamente, só visitar bastante, sabe? Como família faz. Seria tão perfeito. As crianças teriam seu próprio espaço, continuou mamãe, e você finalmente teria uma casa cheia de vida e risadas.
Além disso, estaria ajudando a família do seu irmão, que é o que as famílias fazem. Eu me sentia em uma realidade alternativa. Eles estavam falando da minha casa, uma casa que eu nem sequer tinha contado que tinha comprado, como se fosse uma solução para os problemas de todo mundo, menos os meus. Na verdade, eu disse, colocando o garfo na mesa, eu já comprei uma casa. A sala ficou em completo silêncio. Até as crianças pararam de fazer barulho na sala de estar. O que? A voz da mamãe foi cortante. Eu comprei uma casa, repeti. É uma casa térrea de 2 quartos. Fechei negócio na semana passada. Por um momento, ninguém disse nada. Então Jared soltou uma risada que não parecia divertida. 2 quartos, Blake? O que você estava pensando? Onde vamos ficar quando formos visitar? Quem disse que vocês vão visitar? Falei simplesmente. É a minha casa. Comprei para mim. O rosto da mamãe começou a ficar vermelho. Blake, como você pôde tomar uma decisão tão importante sem nos consultar? A gente tem se esforçado tanto para encontrar o lugar perfeito para você. Isso é tão irracional. Eu não precisava da ajuda de vocês, respondi, tentando manter a voz firme. Eu sabia o que queria e comprei. E nós, a voz da Jéssica estava ficando aguda e chorosa. A gente realmente precisa disso, Blake. Você sabe como é difícil viver naquela casinha com 3 crianças? Mason Jr. e Lily têm que dividir um quarto, e o berço da Emma fica no nosso quarto. Não é justo com as crianças. Respirei fundo. Isso não é problema meu, Jéssica. Foi quando o papai resolveu entrar na conversa. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que os copos de água pularam. Você está sendo egoísta, Blake. Família ajuda família. O que há de errado com você? Me levantei, o coração batendo forte. Eu não sou egoísta. Estou finalmente me defendendo. E se isso me faz o vilão aos olhos de vocês, que seja. A sala virou um caos. Mamãe gritava sobre como me criou melhor do que isso. Jéssica chorava dizendo quanto era injusto com as crianças. Jared desabafava sobre como eu sempre fui difícil. Papai só ficou ali, balançando a cabeça, como se eu tivesse o decepcionado pessoalmente. Peguei minhas chaves e fui em direção à porta. Você não pode simplesmente virar as costas para sua família assim, mamãe gritou atrás de mim. Me virei uma última vez. Observe. Então entrei na caminhonete e fui direto para a oficina do Mason. Encontrei ele debaixo do capô de um Chevy Malibu, xingando um alternador teimoso. Como foi o jantar de família? Perguntou ele sem nem olhar. Eles queriam que eu comprasse uma casa de 5 quartos para que o Jared e a família dele pudessem se mudar. Mason se endireitou, limpando as mãos num pano de oficina. Como é que é? Contei tudo pra ele, a emboscada, os planos, o final explosivo. Puta merda, ele disse quando terminei. Eles realmente ativaram o modo parasita completo, né? O que você disse pra eles? Que eu já tinha comprado uma casa. O rosto do Mason se abriu no maior sorriso que eu já tinha visto. Seu desgraçado magnífico. Aposto que eles quase se cagaram. Basicamente. Bem feito. Que se danem. Quero uma bebida. Sentamos na oficina dele até meia-noite, conversando sobre meus planos para casa. Finalmente, contei para ele sobre levar o Charger de volta. Quando é que vamos tirar ela do depósito? Ele perguntou. Neste fim de semana. Porra, sim. Já era hora dessa beleza ver a luz do dia de novo. Achei que aquilo seria o fim da história. Estava enganado. As mensagens começaram naquela mesma noite. Jéssica me mandou uma foto das crianças apertadas em seus beliches com a legenda: olha como elas estão espremidas. Você realmente acha que isso é justo? Eu não respondi. O que eu deveria dizer? Que comprar uma casa para mim, de alguma forma, magicamente fez o apartamento deles encolher. No dia seguinte, acordei com 25 chamadas perdidas da mamãe e uma série de mensagens de voz cada vez mais desesperadas. Blake, precisamos conversar sobre isso. Você está sendo irracional. Pense nas crianças. Jared apareceu com sua própria dose de culpa. Achei que família importasse para você, mas acho que estava errado. Mamãe nem conseguiu dormir de tão chateada que ficou. Mostrei as mensagens pro Mason quando ele apareceu para me ajudar a mudar para a casa nova. Jesus Cristo, ele disse, rolando meu celular enquanto carregava uma caixa marcada como coisas da cozinha.
É como se eles tivessem montado uma fábrica de chantagem emocional. Quer responder alguma dessas? O que você diria? Algo sobre como a crise habitacional deles não é sua emergência, mas com palavrões mais criativos. Eu silenciei os números deles e tentei me concentrar em me instalar na casa nova. Mas era difícil me concentrar com o telefone vibrando sem parar com notificações. Eles passaram para o Facebook, postando mensagens passivo-agressivas sobre lealdade familiar e sacrifício. Jéssica compartilhou uma foto das crianças com a legenda: "Algumas pessoas se esquecem de onde vieram. A família sacrifica tudo por você, e é assim que você retribui." Os comentários foram cruéis. Pessoas que não sabiam a história completa me chamavam de egoísta e ingrato. Minha própria tia, com quem eu não falava há anos, ligou para me dar uma bronca sobre colocar a família em primeiro lugar. "Fiquei sabendo do que está acontecendo com o Jared", ela disse. "Você não consegue encontrar em seu coração um jeito de ajudar? A família vem em primeiro lugar, Blake." Essa era a mesma tia que esquecia meu aniversário todo santo ano quando eu era criança. Mas claro, agora ela queria falar sobre lealdade familiar. Bloqueei o número dela e segui em frente, mas o assédio estava me afetando. "Sabe qual é o seu problema?", disse Mason, instalando novas fechaduras na minha porta da frente sem eu sequer pedir. "Você está jogando na defesa quando deveria estar jogando no ataque." "Como assim?" "Quero dizer que você está deixando eles controlarem a narrativa. Eles estão contando para todo mundo que você é o babaca que abandonou a família. Está na hora de contar o seu lado." Mas eu ainda não estava pronto para isso. Continuava esperando que eles simplesmente seguissem em frente. E, honestamente, por que perder meu tempo com isso? Eu não me importava. No fim de semana seguinte à mudança, Mason apareceu com a caminhonete e o reboque. "Hoje é o dia", ele disse. "A operação libertação do Charger está em andamento." Dirigimos até o depósito em um silêncio confortável. Quando abri a porta de metal e vi o carro do vovô ali, debaixo de uma lona empoeirada, senti algo se abrir dentro de mim. "Caramba", disse Mason baixinho. "Ela é linda." Tiramos a lona, e mesmo coberta de 3 anos de poeira, o Charger era deslumbrante, pintura metálica azul B5 ainda com brilho sob a sujeira, para-choques cromados que precisavam de polimento mas sem ferrugem, e aquelas rodas clássicas de rally que davam um visual arrojado a qualquer muscle car. "Ela vai precisar de algum trabalho", eu disse passando a mão no paralama, "mas a estrutura é sólida." "É para isso que servem os fins de semana", respondeu Mason enquanto engatava o reboque. "Vamos levá-la para casa." Carregar o carro foi mais emocional do que eu esperava. Aquilo era a última parte do vovô que eu ainda tinha, e finalmente levá-la para um lugar onde eu podia cuidar dela parecia uma forma de honrar sua memória. Quando estacionamos o carro na minha garagem, Mason abriu 2 bebidas e ficamos ali, olhando para ela. "Seu avô tinha bom gosto", ele disse. "Qual o plano?" "Fazer o motor funcionar primeiro. Depois a gente vê o que mais precisa." Aquilo virou nossa rotina de sábado. Mason aparecia com café e donuts, passávamos a manhã trabalhando no Charger e depois sentávamos na varanda dos fundos, bebendo e falando besteira sobre tudo, do trabalho à família, ou qualquer jogo que estivesse passando na TV. O carro virou nossa terapia. Cada parafuso que apertávamos, cada peça que limpávamos ou trocávamos era mais um passo longe do drama familiar e mais perto de algo que era só nosso. Mason tinha um jeito de tornar até os problemas mecânicos mais frustrantes em algo administrável. "O carburador entupiu de novo", dizia ele sem tirar os olhos do cofre do motor. Mas é só o jeitinho dela de dizer que estava com saudade. Trabalhar no Charger me dava foco além do assédio constante da minha família. Quando meu telefone vibrava com mais uma mensagem de culpa, eu simplesmente ia mexer no carro, em vez de me deixar consumir pela raiva. O ponto de ruptura veio quando Jared e Jessica apareceram na minha casa sem convite. Eu estava na garagem com o Mason, tentando fazer o motor do Charger ligar pela primeira vez em 3 anos, quando ouvi portas de carro batendo na minha entrada. Olhei e vi as 3 crianças correndo em direção ao meu portão dos fundos, enquanto Jared e Jessica vinham logo atrás, carregando malas. "Surpresa!", gritou Jessica alegremente. "Achamos que viríamos fazer uma visita." Mason e eu trocamos um olhar. Ele discretamente pegou o telefone para registrar tudo. Me levantei, limpando as mãos num pano de oficina. "Não lembro de ter convidado vocês." "Ah, qual é, Blake?", disse Jared revirando os olhos. "Somos família. Não precisamos de convite formal." "Na verdade, precisam sim", respondi,
bloqueando o caminho até a porta dos fundos. Essa é a minha casa. Não faz isso, disse Jéssica. As crianças estavam tão animadas para ver seu novo lugar. Olha como estão felizes. Mason Jr. e Lily realmente corriam pelo meu quintal, destruindo minha horta de ervas e arrancando flores dos vasos que eu tinha acabado de organizar. A pequena Emma estava sentada na horta de tomates, fazendo tortas de lama com a terra que eu havia recém-preparado. Tirem eles daqui, eu disse, com a voz perigosamente calma. São só crianças, disse Jared. Não estão fazendo mal a ninguém. Estão destruindo meu jardim. Tirem eles daqui. Agora. Por que você tá falando assim, mano? Disse Jared, ainda mexendo no celular. Saiam da minha casa. Saiam do meu quintal. Levem suas crianças e vão embora. Você está sendo ridículo, choramingou Jéssica. Viemos até aqui. Eu não pedi que viessem. Não convidei. Essa é a minha casa e eu quero que saiam. Tá bom, disse Jared, finalmente com cara de irritado, mas não espere que continuemos tentando te incluir na família. Você está fazendo sua escolha. Sim, respondi. Estou. Eles foram embora, mas não antes das crianças sujarem minha casa inteira de lama e Emma quebrar uma das minhas molduras de foto. Passei o resto do dia limpando a bagunça. Mason ajudou sem eu pedir, e quando terminamos voltamos para a garagem. Quer descontar sua raiva nesse carburador? Ele disse me entregando uma chave. Essa peça está teimosa pra caramba. Naquela noite, depois que Mason foi embora, fiquei sentado na garagem olhando para o Charger e pensando no vovô. Ele teria mandado aquele povo pro inferno há anos. Talvez fosse hora de eu começar a canalizar mais da coragem dele. Depois que mudei meu número e bloqueei todos nas redes sociais, o assédio parou por um tempo. Mason e eu passávamos os fins de semana trabalhando na casa, construindo canteiros elevados para substituir o que as crianças destruíram, reformando a sala de estar, instalando um ventilador de teto novo no quarto. Mas o nosso projeto principal era o Charger. Conseguimos fazer o motor funcionar depois de 3 semanas de trabalho nos fins de semana. E, na primeira vez que aquele 440 rugiu de novo, eu juro que senti o vovô sorrindo em algum lugar. Escuta isso, disse Mason, sorrindo enquanto o motor entrava em marcha lenta. Esse é o som da liberdade, meu amigo. Comecei a ter esperança de que, talvez, eles tivessem finalmente entendido o recado. Me joguei no trabalho, passava os fins de semana arrumando a casa, trabalhando mais no carro e até voltei a namorar. Sentia que podia respirar. Foi aí que mamãe apareceu na minha porta com uma torta de pêssego e um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, querido, ela disse, como se a gente tivesse conversado ontem e não semanas atrás. Pensei em passar aqui para ver como você está. Erro meu. Deixei ela entrar. Ela colocou a torta no balcão da cozinha e olhou a casa como se estivesse fazendo um inventário. Está adorável, Blake. Você fez um ótimo trabalho. Obrigado, respondi, esperando o golpe. Queria me desculpar, ela disse, sentando à mesa da cozinha. As coisas ficaram um pouco acaloradas, e percebi que estávamos errados em te pressionar. Você trabalhou duro por essa casa e eu devia ter respeitado sua decisão. Por um momento, me senti amolecer. Talvez ela estivesse mesmo tentando consertar as coisas. Estive pensando, continuou ela. Talvez a gente pudesse recomeçar. Eu adoraria vir visitar outra vez. Talvez trazer o Jared e as crianças. Eles adorariam ver sua casa. E lá estava. Não acho que seja uma boa ideia, eu disse com cuidado. As coisas ainda estão meio tensas. Claro. Eu entendo. Ela disse com aquele sorriso falso, mas seria tão bom para a família ver o que você conquistou. As crianças iriam adorar esse quintal. Notei como os olhos dela ficavam saltando de um canto ao outro da sala, como se estivesse medindo o espaço, e como fez perguntas detalhadas, se eu tinha uma chave reserva escondida em algum lugar. Depois que ela foi embora, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. O timing parecia conveniente demais. Ela passou semanas me assediando e, no segundo em que eu a cortei, de repente queria fazer as pazes? Decidi confiar nos meus instintos. Mason já tinha instalado o sistema de segurança e eu verifiquei se todas as janelas estavam bem trancadas. 3 dias depois, descobri o porquê. Eu tinha saído para fazer compras, Walmart, Love's, peguei um motor de partida novo para o Charger, coisas normais de sábado de manhã.
Voltei para casa por volta do meio-dia, os braços cheios de sacolas, e imediatamente vi o SUV do Jared estacionado na minha garagem. Meu coração começou a disparar. Tropecei com as chaves tentando abrir a porta, foi quando ouvi vozes lá dentro, risos, o som de crianças correndo pela casa. Empurrei a porta e encontrei Jared, Jessica e as 3 crianças confortavelmente instalados na minha sala de estar. Eles tinham trazido malas e estavam desempacotando. O que diabos está acontecendo? Exigi. Ah, oi, Blake, disse Jared como se fosse a coisa mais normal do mundo. Decidimos nos mudar enquanto você estava fora. Mamãe nos deu a chave dela. Que chave? Encarei ele. Você está maluco? Não seja dramático, disse Jéssica, tirando roupas de uma mala. A gente realmente precisa de mais espaço, e sua casa é perfeita para nós. Mamãe disse que você entenderia. Mamãe não mora aqui, gritei. Eu moro. Olha, Blake, disse Jared naquele tom condescendente que ele aperfeiçoou desde criança, você é solteiro. Não precisa de todo esse espaço. Nós temos 3 crianças. Isso faz sentido. Peguei meu telefone e comecei a discar 911. Sério, disse Jéssica. Você vai chamar a polícia contra sua própria família? Me observa, respondi. Quando os delegados do xerife do condado de Knox chegaram, Jared e Jéssica tentaram explicar que eram da família, como se isso lhes desse direito de posse. Os policiais não se impressionaram. Disseram que estavam invadindo propriedade privada e que precisavam sair imediatamente. Isso é ridículo, resmungou Jared enquanto empacotava as coisas. Somos sua família. Não, respondi, observando enquanto colocavam a bagagem de volta no SUV. Família não invade a casa uns dos outros. Depois que foram embora, liguei para o Mason. Eles o quê? Ele disse quando contei o que aconteceu. Se mudaram com a família inteira, com malas. Tô indo pra aí. Não toque em nada até eu chegar. Ele apareceu 20 minutos depois com uma caixa de ferramentas e um olhar de quem ia cometer um assassinato. Para onde eles foram? Perguntou olhando ao redor, como se esperasse encontrar alguém escondido. Foram embora. A polícia mandou eles saírem. Ótimo. Agora vamos trocar essas fechaduras e instalar umas melhorias que eles não vão nem ver chegando. Mas isso já não era mais suficiente para mim. Eu tinha terminado. Liguei para um advogado e pedi que elaborasse cartas de intimação extrajudicial para todos eles. As cartas detalhavam tudo o que tinham feito, o assédio, a invasão, os ataques nas redes sociais, e deixavam claro que qualquer outro contato resultaria em ação legal. Mason teve outra ideia. Sabe do que você precisa? Ele disse, tirando algo da caçamba da caminhonete. Te trouxe um presente de boas-vindas. Era um capacho personalizado com os dizeres em letras pretas, família não é bem-vinda. Mandei fazer especialmente para você, disse ele sorrindo. Achei que você precisava de um pouco de honestidade na porta de entrada. Cai na gargalhada, a primeira risada verdadeira que dei em meses. Você é maluco. Nada disso. Sou prático. Agora todo mundo sabe onde pisa antes de tocar a campainha. Naquele mesmo dia, fiz algo que nunca tinha feito antes, reagi. Postei minha própria atualização nas redes sociais, explicando calmamente o meu lado da história. Não citei nomes, mas expus os fatos, que comprei uma casa para mim, que certos membros da família esperavam que eu os abrigasse de graça, e que, quando recusei, começaram uma campanha de assédio que incluiu até invadir minha casa. A resposta foi imediata. Amigos que não falavam comigo há anos apareceram para me apoiar. Colegas da oficina de soldagem, que tinham ouvido boatos sobre o drama, vieram dizer que já passaram por situações parecidas. Até alguns parentes distantes, pessoas que estavam ouvindo uma versão muito diferente da história, pediram desculpas por terem me julgado. Mas a melhor parte foi o silêncio do Jared, da Jéssica e dos meus pais. Pela primeira vez em meses, pararam de mandar mensagens, de ligar, de aparecer sem convite. Eu finalmente encontrei minha voz, e ela era poderosa. Algumas semanas depois, recebi uma carta de um advogado representando Jared e Jéssica. Eles estavam ameaçando me processar por alienação de afeto e sofrimento emocional intencional. Isso me fez rir. Meu advogado também riu quando mostrei a carta. Isso é ridículo, ele disse. Eles não têm caso. Se alguém aqui tem motivo para processar, é você, por assédio e invasão. Considerei isso. Sério mesmo.
Mas no fim, decidi que preferia gastar minha energia construindo minha nova vida do que destruindo as antigas ilusões deles. Naquele fim de semana, Mason apareceu com comida chinesa e um cooler cheio de bebidas. Jantar de comemoração, anunciou. Você oficialmente sobreviveu à sua família tentando destruir sua vida. Isso merece frango agridoce e bebidas baratas. Sentamos na minha varanda dos fundos comendo lo mein e assistindo ao pôr do sol sobre o meu quintal perfeito. Na manhã seguinte, estávamos de volta à garagem, trabalhando no Charger. Já tínhamos feito o motor funcionar, mas agora estávamos cuidando dos detalhes, pastilhas de freio novas, fluidos frescos, polindo o cromo até brilhar como novo. Seu avô teria orgulho, disse Mason, lustrando um arranhão na porta do passageiro. Não só do carro, mas de você. Por ter se defendido. Sim, respondi, ajustando a mistura do carburador. Acho que ele teria. Hoje, estou sentado na minha sala de estar, tomando café na minha caneca favorita, olhando para a horta de tomates que replantei, e que agora floresce. A luz da manhã entra pelas janelas e posso ouvir o motor do Charger esquentando na garagem. Mason começou cedo a instalar o novo sistema de escape que encomendamos. Meu celular está em silêncio. Minha casa é minha. E, finalmente, sou verdadeiramente livre. Às vezes, as pessoas me perguntam se sinto falta da minha família. Honestamente? Você não sente falta do que nunca teve de verdade. Então, para quem estiver lidando com algo parecido, sua vida é sua. E às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é cortar pela raiz as pessoas tóxicas. De uma vez por todas. E, se tiver a sorte de ter um amigo como Mason,